Olá, amigos, companheiros, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, pela misericórdia divina, começando os nossos trabalhos de estudo do Livro dos Espíritos, pedindo a Deus que nos oriente, que os Espíritos amigos, os mensageiros do Senhor, nos inspire, nos permita abrir as nossas mentes e corações para que esses ensinamentos que tanto bem faz ao nosso corpo físico, da nossa passagem como espíritos encarnados, na nossa moral, no nosso crescimento espiritual, no aperfeiçoamento do espírito na sua caminhada. Então que durante esses minutos a luz do Mestre Jesus possa nos inspirar a todos e que nós possamos, com o coração aberto, podermos refletir nos ensinamentos dessa noite. Que assim seja. Nós estamos aí estudando o Livro dos Espíritos. Estamos aí trabalhando já algumas semanas e alguns meses. Estamos no Livro dos Espíritos, capítulo 2, que fala sobre penas e gozos futuros. O item de hoje é aquele que fala sobre expiação e arrependimento. Estão entre as perguntas 990 a 1002. Expiação e arrependimento. Duas palavras muito interessantes que nós queremos conversar um pouco a esse respeito. Vamos ver aqui as fases do progresso do espírito na sua trajetória. Fala dos cumprimentos das suas necessidades, as leis divinas, nos apontando os mecanismos, o norte, para que nós possamos assim trilhar essa caminhada, obtendo um maior sucesso ao fim dessa caminhada no mundo espiritual, no mundo material. Então, as questões que estão envolvidas são questões que passam por 3 pontos importantes: o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação. E o que é expiação e arrependimento? Então nós vamos ver de que o arrependimento é o ato de arrepender-se por algo cometido em detrimento de si mesmo ou de pessoas ou de situações que trouxeram prejuízo ou uma grande perda para uma coletividade. Conforme Kardec, ele diz que o arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, com tudo que pode vir dela, são elementos que podem nos auxiliar aparando essas arestas, podemos nos melhorarmos como os espíritos, nos tornarmos assim pessoas melhores. Porque o arrependimento, pelo que se sabe vulgarmente, é aquele momento em que nós refletimos sobre algum ato praticado que veio prejudicar alguém, mas que isto é levado no momento da tomada de consciência. Então é no despertar da consciência que o homem analisa as suas práticas, a sua caminhada, as suas decisões, equivocadas ou não, e naquelas em que trouxe para si um drama moral, vem então em seguida o arrependimento e a vontade de reparar, de corrigir o mal que tenha sido feito. Isso vem através da expiação. Então, a expiação é uma forma de compensar as falhas cometidas, que vem através dos sofrimentos,
das coisas compensatórias, como diz lá a questão 988, que fala a respeito da questão da expiação, que é onde o Espírito, reconhecendo os lugares, as práticas, os momentos das suas falhas, estando no mundo espiritual, ele visa uma correção dessas atitudes e, por consequentemente, ele pede a Deus, aos espíritos amigos, que ele conceda uma nova oportunidade para que, voltando ao mundo físico, ele possa reparar as falhas, aparando as suas arestas e melhorando-se assim como ser humano, melhorando-se como homem. Vamos ver o que diz a questão 990. Kardec pergunta: o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? Então, o arrependimento não se restringe à questão do espírito na matéria, encarnado, aqui nesse plano, mas ele também transcende ao mundo espiritual, e no mundo espiritual também se processa o arrependimento. Aliás, é onde o espírito tem uma condição muito mais avantajada de poder analisar friamente todos os seus atos. Então, a espiritualidade responde dizendo, no estado espiritual, mas pode também o arrependimento verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis que há distinção entre o bem e o mal. Então é quando nós nos analisamos e percebemos o que é o bem e o que é o mal, e que as minhas ações contra quem quer que seja, pesadas na balança da consciência, eu consigo perceber se procedi bem ou se procedi mal. E o homem de bem, consciente das suas ações, quando percebe que procedeu mal, vem o arrependimento, vem a vontade de reparar, de corrigir. O arrependimento, ele passa por um processo de verdades. Não vem aquele arrependimento de conveniência, mas sim por uma tomada de consciência, de despertar como espírito que está aqui para, em cumprimento das leis divinas, tornar-se cada vez melhor, amar, tornar a vida do planeta, a vida do seu irmão e a sua própria vida cada vez melhor. Na questão 991, Kardec pergunta: qual é a consequência do arrependimento do estado espiritual? Nós falamos sobre a consequência do estado físico, a reparação, de imediato. A chance e a oportunidade de eu ir lá e corrigir com o meu irmão enquanto estou aqui com ele. Então ele pergunta as consequências do estado espiritual. E os espíritos respondem dizendo: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impediram de ser feliz e aspira a uma nova existência, onde possa expiar as suas faltas. Então, estando no lado espiritual, onde nós nos autoanalisamos na erraticidade, que é onde o espírito tem todo o tempo do mundo para refletir sobre as suas ações. E ao analisar do mal que cometera e que não corrigira quando estando encarnado, ele pede então na bondade divina para voltar ao plano físico e reparar tudo aquilo que ele fez de errado, de evitar novas práticas, de atitudes equivocadas e de passar pelo processo de expiação, onde ele será testado
onde ele terá que conviver com as mesmas circunstâncias às quais ele colocou o outro e colocou a si mesmo numa dependência direta da misericórdia divina para a correção de todos os seus males e de todas as suas necessidades. Na questão seguinte, 992, ele pergunta: qual a consequência do arrependimento do estado corpóreo, já no corpo físico? Ele diz: adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra a imperfeição, sempre se pode modificar. Na verdade, eu queria chamar a sua atenção. Há momentos em que nós refletimos e paramos e vemos que nós tivemos atitudes em alguns momentos que não foram as mais felizes, que trouxe prejuízo para alguém, que prejudicou alguém. E assim, tomados desta consciência, nós temos a oportunidade de, estando aqui no campo físico, buscar junto ao nosso irmão a reparação, o perdão, demonstrar através de atitudes a nossa mudança. Porque nessa comparação entre as questões do arrependimento no mundo espiritual e no mundo físico é o aqui e o agora. O momento em que eu não preciso transplantar essas necessidades para o mundo espiritual, quando tenho a oportunidade de aqui agora corrigir. Mas isso muitas vezes passa pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. Quantas vezes nós temos a certeza, a consciência plena de que falhamos em alguma coisa com alguém, mas pelo orgulho e a vaidade, mesmo a consciência estando mostrando de que eu falhei, a questão da moral, aquilo que eu preciso corrigir, mas o orgulho e a vaidade muitas vezes me impedem de ir lá e pedir perdão. Eu já vi pessoas dizerem: realmente eu sei que falhei, mas ir lá pedir perdão é me rebaixar muito. Mas aí onde está a imperfeição nossa? No tomar da consciência e no recusar-se, e na recusa de corrigir, porque às vezes isso vai mexer com o nosso orgulho e com a nossa vaidade. Não há nada de mal quando nós falhamos, que vamos buscar o perdão e a reparação junto ao nosso irmão. Isso é uma prova de evolução espiritual. Questão 993 tem uma outra pergunta que diz: não há homens que só possuem o instinto do mal, sendo incessantes ou insensíveis, sendo ele, ao arrependimento? Não há homens que só possuem o instinto do mal, sendo esses mesmos indivíduos inacessíveis ao arrependimento, eles não reconhecem a necessidade do arrependimento? A espiritualidade responde dizendo: já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só possui instinto do mal, numa outra terá o do bem. Então quer dizer que nós não somos sempre maus e não seremos sempre maus eternamente. Porque numa outra encarnação, numa outra oportunidade dada por Deus, nós vamos sim voltar aqui e nos reconciliar com aquele a quem nós prejudicamos. E ele diz mais, de que é para isto que ele renasce muitas vezes. Então, se eu estou aqui agora e devo ter consciência de que eu preciso fazer o bem, eu preciso fazer bem e amar
me perdoar, porque a minha consciência me mostra de que eu tenho, como disse Jesus, estar junto com o meu irmão numa conciliação sempre perene. Como ele disse, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Por que isto? Porque a oportunidade do aqui e agora da reconciliação. Portanto, vamos seguir aquilo que Jesus diz. Os Espíritos também dizem o seguinte, que aquele que só tem o instinto do bem já está purificado, porque pode ter sido em outro momento que teve o instinto do mal. Você às vezes já reparou que tem pessoas que sempre se comprazem no mal, que têm ali satisfação no mal, em ver a desgraça alheia. São espíritos ainda muito mergulhados na inferioridade. Aquele que não perdoa, que não tem compaixão do seu irmão. A espiritualidade nos mostra de que teremos que voltar em cumprimento das leis divinas para corrigir este mal, para corrigir essas questões que nós optamos pelas nossas escolhas em proceder no mal. Então, fazer sempre o bem. Fazer o bem faz bem. Amar faz bem. Vamos ver então a questão 995. Kardec pergunta que há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua própria sorte? Sim, há pessoas que, não achando-se bom ou mal, não progridem exercitando o bem. Quando nós achamos que não somos maus, mas também não somos bons, somos como que neutros, não somos bons no momento em que nós deixamos de exercitar o bem que está em nós, de observar no outro a sua carência e a sua necessidade. Eu não faço o mal, mas também não faço o bem. Então, neste sentido, o espírito fica estacionário, ele não progride. Teremos que retornar, sim, para progredir, porque as leis divinas é a lei do progresso, é aquela que nos faz avançar sempre, porque nós viemos do átomo e o nosso destino final é a angelitude. Essa é a proposta divina. Então, na questão 997, Kardec faz outra pergunta dizendo assim: vêm-se espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bens ou aos bons sentimentos, às preces feitas em seu favor? Como se explica que outros espíritos que nos precederam, que estão mais esclarecidos, muitos deles revelam o endurecimento e o cinismo a toda prova? É aquela questão anterior que nós falamos, que apesar dos bons conselhos, das boas orientações, das recomendações, para estarmos sempre no bem, muitas vezes nós endurecemos o nosso coração e continuamos sim ali insensíveis à necessidade da mudança. Por essa razão, os sofrimentos virão em outros momentos, porque a lei divina, ela não nos pune propriamente, ela nos esclarece diante dos seus preceitos, vamos dizer assim, tudo aquilo que é verdadeiro, que é justo e bom, e serve como um balizamento das nossas ações. Nesse sentido, é que nós poderemos, então, pela nossa sensibilidade, nos analisarmos diante das nossas ações. Kardec faz um comentário a esse respeito, quando ele diz: não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado.
Se sua vida foi repreensível, é que ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo bem, para uma reflexão diante do seu sofrimento. Portanto, vamos lembrar de que não é o fato de nós deixarmos o corpo físico que subitamente nós passaremos a ser bons. Ganharemos assim o reino dos céus. É muito comum a gente, às vezes, mesmo aqueles irmãos que tiveram uma vida torpe, desequilibrada, muitas vezes nós achamos que pelo fato de ele deixar este mundo físico, ele tornou-se uma pessoa boa no mundo espiritual. Nós somos aquilo no mundo espiritual, aquilo que nós fomos no mundo físico. Não é como aquela expressão que diz assim, depois que morre todo mundo fica bom, todo mundo vira santo. Não é bem por aí. Nós somos o que somos e seremos no mundo espiritual o que fomos aqui. Mas temos a oportunidade do despertamento e através da expiação voltarmos no campo físico, corrigir as nossas falhas, reparar os nossos erros e traçarmos um novo rumo para que nos tornemos criaturas melhores. Portanto, meus queridos, nós vamos ficar atentos para essas coisas, porque a espiritualidade visa nos despertar para o bem, para o amor e para a paz. Perdão, arrependimento, expiação. Perdão quando percebemos que falhamos. Arrependimento quando tornamos a prática do reconhecimento e vamos até onde nós falhamos e lá confessemos os nossos erros, aparemos as nossas arestas, vamos corrigir os nossos rumos, porque o terceiro passo é a expiação. É aqui que nós vamos expiar tudo aquilo que deixamos passar, que poderia nos adiantar como espíritos, para que nós possamos voltar assim, neste mundo, mais uma vez, com a nossa carga kármica mais leve, com o coração mais aberto para o bem, como criaturas melhores, nos despojando do orgulho, da vaidade, da pretensão. Essas coisas nos enganam muito. Às vezes, nós achamos que estamos fazendo bem, que estamos indo bem, mas às vezes é por conveniência, aquilo que está escondido lá atrás. E que nós queremos que os homens vejam as nossas ações e batam palmas, e vejam que como nós somos bons. Jesus disse, quando foi chamado de bom, ele disse, por que me chamais de bom? Bom é Deus. Bom seremos nós, à medida que nos espelharmos no Cristo, à medida que nos aproximarmos de Deus e nos tornarmos espíritos puros. E essa esperança, este é o destino de todos nós. Uns avançam mais rápido do que outros, pela tomada de consciência. Outros permanecem estacionários e outros simplesmente negligenciam. Mas a chance de progresso é para todos. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana de muita paz, que Jesus ilumine a sua vida, o seu caminho, a sua estrada,
e que nos auxilie a refletirmos sobre tudo, sobre o arrependimento, sobre a tomada de decisão, de nos melhorarmos, de nos tornarmos criaturas melhores. Que Deus nos abençoe, nos conceda a sua paz. Que assim seja.